de 2008, 2009, do subprime, que era uma crise de alguns bancos americanos, ela foi totalmente transferida para a sociedade através da dívida pública. Quer dizer, a dívida pública do planeta cresceu de forma brutal para você sustentar algumas instituições financeiras que especularam muito além do que deveriam e transferiram e socializaram o custo desse processo. São mecanismos sofisticados, não é simples entender, mais complexo ainda resolver. Vamos agora para Tereza Campelo, que está lá na Inglaterra fazendo um período de estágio de pesquisa como professora convidada e que teve um papel extraordinário em ajudar a resolver, que foi exatamente as criativas políticas públicas que nós desenvolvemos durante o período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que foram essenciais para a construção disso. Eu queria também saudar o Barba, nosso líder da bancada, porque quando eu estava falando da bancada da CUT, você está sempre encostada nela, você não tira o pé lá da origem de classe, você não estava na sala, mas está saudado. Então, Tereza Campelo, para a gente fazer, então, a última reflexão, para passar depois ao presidente Lula, que vai falar sobre as políticas públicas, o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Tá bom? Pronto. Bom dia a todos, uma alegria enorme estar aqui, cumprimentar a Gleise aqui em nome das companheiras e companheiros. Presidente Lula, imaginei a emoção, que eu não estive ainda com ele desde que ele está livre, e uma alegria muito grande estar aqui hoje. Livre não, ele está solto, mas ainda não está livre. Nós vamos continuar a campanha pelo Lula livre, com toda a plenitude. Continua a campanha Lula livre, mas ninguém é capaz de prender essa ideia, né? Então, Lulinha no nosso coração, livre sempre. Eu fico... Bom, uma alegria também falar depois de todo mundo, que já tem um monte de conteúdo, eu posso só tentar fazer um arremate. Tem uma coisa que eu sempre escuto, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, é um dos mais desiguais. E eu acho que essa ideia, de certa forma, nos gera uma certa impotência, que bom, é o mais desigual, a gente não consegue mudar. Então, eu pensei em organizar minha fala, que esses 15 minutos, vou tentar cumprir aqui os 15 minutos, e com dois objetivos. O primeiro é mostrar que nós conseguimos, sim, reduzir as desigualdades no Brasil ao longo dos nossos governos. Certo? Então, em 13 anos, que é um tempo muito pequeno, perto dos 500 anos de história, nós conseguimos não acabar com a desigualdade no Brasil, ao contrário, acho que a gente tinha que ter feito muito mais, acho que a gente tem ainda que fazer muito mais, mas que foi possível reduzir a desigualdade, nós fizemos isso. E o segundo é usar esses elementos que mostram essa redução de desigualdade para poder projetar que a gente é possível transformar esse país, né? E que a gente possa sair dessa situação só de denúncia, mas mostrar que a gente tem capacidade, que a gente tem potencial, que nós podemos mudar o Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é a desigualdade. Primeira coisa, é verdade que renda não é suficiente para tratar de desigualdade. A gente tem que tratar muito mais do que... Mas renda é um dos elementos. Vamos olhar para a renda, certo? Como um dos elementos. Ao longo dos nossos 13 anos de governo, a renda da população brasileira aumentou acima da inflação para todo mundo, certo? Então, aumentou 38% acima da inflação, né? Para os ricos, também aumentou. Aumentou aí 23%. Para os setores médios, aumentou muito mais do que a renda dos 20% mais ricos. Vamos olhar agora o que aconteceu com os 20% mais pobres. Aumentou 84%. Aumentou 4 vezes mais rápido do que para os mais ricos. É lógico que não é suficiente. Temos que falar de riqueza? Temos. Temos que fazer reforma tributária? Temos, não só para instituir justiça fiscal, não só para garantir redistribuição de renda, mas, principalmente, também para garantir os fundos que vão permitir que a gente possa implementar a redução de desigualdade nos outros aspectos, garantir saúde, garantir educação, garantir acesso à informação,
né? Então, nós precisamos, sim, fazer reforma tributária. Eu acho que foi uma das grandes dificuldades. Aquilo que a gente tentou fazer, porque nós não fizemos a reforma tributária. O pouco que nós tentamos fazer não passou, né? As poucas coisas que a gente tentou implementar sequer passou. Então, se a gente... temos que mudar, temos, né? Mas a vida é dura, temos que olhar também para esse esforço de transformação no país. Mas, do mesmo jeito que olhar a riqueza, olhar só renda, não é suficiente para entender o que aconteceu com os ricos, eu queria defender que olhar só riqueza e olhar só renda não é suficiente para entender o que aconteceu com os mais pobres. Então, como eu não tenho muito tempo para falar, eu vou pegar somente 2 aspectos e tentar olhar o que aconteceu com os brasileiros ao longo dos nossos 13 anos de governo, olhando 2 aspectos: educação e saúde. Desculpa, educação e água, certo? Como um elemento aí de infraestrutura. Isso é importante por quê? Porque existe um discurso no Brasil hoje, e parte da esquerda acaba assimilando esse discurso de que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma só conseguiu melhorar um pouco a renda, e foi a inclusão pelo consumo. O povo fala, não, o Lula fez a inclusão pelo consumo, não mudou estruturalmente a sociedade brasileira. Eu quero defender que isso é mentira, que nós não podemos ficar reproduzindo isso, nós não podemos ficar repetindo isso. Isso é um discurso da direita, e parte do nosso povo começou agora a dizer, não, foi só o consumo, foi só o consumo. Como agora a pobreza começou a aumentar, então, tudo aquilo que a gente fez não valeu de nada. Não é verdade. Tem mudanças estruturais fundamentais, eu queria mostrar algumas delas. Então, primeira, educação. Ninguém discorda de que a educação é estrutural, certo? A renda é superficial, mas a educação é estrutural. Grande consenso. Tem esse indicador, vários, tá? Escolhi esse porque eu acho que é um indicador muito importante, que é os jovens de 15 a 17 anos, presidente, jovens de 15 a 17 anos que estão frequentando a escola na idade certa. Ou seja, esse menino, para ele estar no ensino médio, né, na idade certa, entre 15 e 17 anos, ele tem que ter conseguido avançar, né, a idade mercadante dos nossos ministros, ao longo do ensino básico, do ensino fundamental, para chegar no ensino médio na idade certa. Vamos ver o que aconteceu com o total da população brasileira de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. Quando a gente começou nosso governo, presidente, nós tínhamos 40% dos jovens no Brasil, nessa idade, no ensino médio, na idade certa. Passou para quase 58%, um aumento de 40%. É um aumento muito importante. Só que olhar o total, às vezes, esconde a desigualdade, né? Esconde o que aconteceu, na verdade, também com a alteração da desigualdade. Então, vamos olhar o que aconteceu com os 20% mais pobres entre os brasileiros de 15 a 17 anos. Eram 16%, passou para 43%. Agora, vamos olhar os mais pobres dos pobres. Os 5% mais pobres no Brasil. O Brasil levou 500 anos para ter um jovem em cada 10, que é o dos mais pobres, somente um dos mais pobres estava na escola quando começou o nosso governo. Terminou nosso governo com quase 40%. Multiplicou por 4. Então, quando a gente começou o governo, somente um dos meninos jovens, meninos e meninas, dos nossos jovens, conseguia estar no ensino médio na idade certa. Passou para 40%. É muito pouco, presidente, mas foram 13 anos. O que eu acho que é importante a gente ver? Vocês conseguem enxergar essas 2 curvas lá, do total da população e esses mais pobres, se encontrando um dia e se encontrando muito rapidamente? Eram 30 pontos percentuais que separavam os mais pobres do total da população. Não vamos nem falar dos mais ricos, que aí, né, os mais ricos estão lá no espaço sideral, né? Caiu para 18, 19. Essas curvas podem se encontrar. Esse foi o nosso esforço. Quando a gente olha esse mesmo indicador, que também é um indicador estrutural, entre os negros e brancos, é um choque. Olha só. Olha, isso é a cara da desigualdade. Olha só. A população brasileira, 54% da população brasileira se declara negra. Olha só. Olha a cara da desigualdade.
Em 2002, no final de 2002, portanto, logo que começa o nosso governo, você tinha 2,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio na idade certa. Somente 1,5 milhão de negros. Termina o nosso governo? Essa é a redução da desigualdade. É pouco, é pouco. Só que, do ponto de vista... É pouco por quê? Porque a gente tinha que ter muito mais jovens brancos e negros. Por quê? Porque continuam muito abaixo do que a gente gostaria. Mas nós conseguimos reestabelecer um equilíbrio. Por quê? Porque os nossos... Como que esses meninos chegaram aqui? Não foi somente porque nós melhoramos... É também porque nós melhoramos o financiamento do ensino médio, nós viabilizamos que o governo federal passasse a financiar, nós aumentamos a escola, mas não foi só por causa disso. O pai desses meninos melhorou o salário, porque o salário mínimo aumentou, tinha emprego, porque os pais melhoraram, esse menino não precisou estar no trabalho infantil, essas famílias receberam Bolsa Família, esse menino estava na escola porque o Bolsa Família exigia, certo? Tinha transporte escolar, né, o caminho na escola, tinha merenda escolar de qualidade, tudo isso concorreu, tudo isso garantiu que a gente conseguisse alterar essa trajetória de forma tão rápida. Nós estamos falando em 13 anos, gente. Nós estamos falando em 13 anos em conseguir uma alteração tão importante. Então, olhando aí, né, então, esse aumento, que é um aumento extraordinário, no ensino médio, que é um indicador importante. Por quê? Porque esses jovens saem daqui e melhoram também a possibilidade de chegar no ensino superior. A gente vai ver que no ensino superior nós ainda estamos muito longe de estabelecer aquela igualdade entre negros e brancos. Mas olha só, isso aqui, esse novo indicador, são jovens de 18 a 24 anos que estão no ensino superior. Lá em 2002, olha o que é a desigualdade. 1,8 milhão de brancos e 440 mil negros na universidade, né, no ensino superior, em 2002. Aumentou para todo mundo. E aumentou por quê? Porque aumentou o número de universidades, porque as universidades foram para o interior, mas aumentou muito mais para os negros. Só tem um jeito de aumentar mais ainda. Primeiro, é continuar investindo. Segundo, esses meninos conseguirem chegar na idade certa, conseguir avançar no ensino básico, no ensino médio, né, e a gente continuar. É lei de cotas? É também. Mas é esse menino poder estudar, ter renda para estudar, os pais liberarem esse menino para estudar, né? Então, eu acho que essa alteração é uma alteração extraordinária. Quando a gente for fazer a discussão sobre desigualdade do ponto de vista regional, eu acho que tem que trazer para cá o que foi a alteração das universidades no interior do país, que é uma alteração fundamental, né? As universidades não estarem só nas capitais, nas grandes cidades e no sul. Vamos agora, estou correndo aqui atrás do meu tempo, falar um pouco sobre infraestrutura. Não, se eu tiver tempo, vou falar também sobre esgoto. Mas, olha só, aqui também, acesso à água de qualidade. Olha que indicador importante. Aqui nós estamos falando da população brasileira. Tudo isso que eu estou apresentando são dados do IBGE, tá? Não é dado que a Tereza produziu ou que a gente no PT tenha produzido, tudo dado da PNAD, IBGE, portanto, dado oficial. Quem quiser ir lá nos microdados ver, esse trabalho está publicado já fazem mais de 2 anos, nunca foi contestado, né? Acesso à água por rede geral, por poço, por canalização, por cisterna, é disso que nós estamos falando. Quando começou o nosso governo, 88% da população brasileira tinha acesso à água de qualidade nesses termos. Quer dizer que já pudesse beber, tinha que filtrar, parar, mas era... Hã? Agora não. Opa! Passou para 95%. Ó, gente, 95% é quase universalização, né? 95% da população brasileira tem acesso à água de qualidade. Essa média esconde a desigualdade. Para a gente olhar a desigualdade, nós temos que jogar uma luz para enxergar o que aconteceu com os mais pobres. Por quê? Porque essa média está escondendo. Então, quando a gente vai discutir desigualdade, quem é que está ficando para trás? Quem é que não está sendo visto? Vamos jogar uma luz e enxergar? Olha lá.
Enquanto 88% da população tem acesso à água de qualidade, somente 63% dos 20% mais pobres têm acesso. Agora, vamos olhar os mais pobres entre os pobres, 5% mais pobres do Brasil. Menos da metade tinha acesso à água de qualidade. Termina o nosso governo com 76%. Bom, aumentou 53%, presidente, em 13 anos. Acesso à água é uma política difícil. Por quê? Porque é investimento em infraestrutura. Você não faz de um dia para o outro. De um dia para o outro você faz várias coisas, mas de um dia para o outro você não dá acesso à água. Porque água né? Enterrar cano, certo? Tem que movimentar prefeituras, tem que movimentar governo do Estado. Não fomos nós que fizemos sozinho. Mas o país fez isso nesse período, por quê? Porque isso era a nossa prioridade, né? Levar água para o povo. Então, olha só a diferença. Esse Brasil é muito mais desigual. O espaço que separa os mais pobres da média da população, 40 pontos percentuais. Caiu pela metade a desigualdade. Caiu para menos de 20%. Certo? Isso é redução de desigualdade. Isso mostra que está bom? Não, não está bom. 76% só dos 5% mais pobres têm acesso à água de qualidade. Nós temos que fazer muito mais. Isso mostra o quê? Mostra que é possível. Mostra que foi possível, num espaço tão curto de tempo, transformar esse Brasil. Mostra que essas curvas podem se encontrar num período muito curto de tempo. Você leva 500 anos para fazer isso, e depois, em 13 anos, você muda tão rápido. Por que que muda? Exatamente porque isso passou a ser nossa prioridade, né? Só rapidinho, agora vamos mostrar aqui. Ó, só no Nordeste são 10 milhões de famílias. Norte e Nordeste, 10 milhões de famílias, né? Então, a gente fica falando em percentual, eu gosto de falar em gente, né? Quantas pessoas são? Né? 10 milhões de famílias no Nordeste. Vamos olhar negros e negras? Olha só. A mesma coisa, água de qualidade, a mesma coisa que eu tinha falado no item anterior, só que, em vez de olhar a desigualdade que atinge pobres e não pobres, ou a média do Brasil, agora nós vamos olhar brancos e negros. No Brasil, em 2002, ó, esses dois gráficos aqui são brancos e negros em 2002. 87 milhões de brasileiros brancos tinham acesso à água de qualidade, enquanto somente 63 milhões de negros. Mais da metade da população brasileira é de negros. Isso aqui é a desigualdade. Olha o patamar. Agora, vamos dar uma olhada no que aconteceu quando terminou o nosso governo? Tem muito que ser feito? Tem muito que ser feito. Mas isso, a redução da desigualdade, de fato, aumentou para todo mundo, certo? Mas aumentou principalmente aonde a desigualdade era maior, certo? Que era onde? Entre os pobres, quem estava na periferia, quem estava lá no Nordeste. Isso aqui tem os dados de cisterna. Todo mundo acha que, quando eu falo esse dado, eu acho que foi só cisterna. Não foi. No caso de negros, são 38 milhões de brasileiros, gente. Né? Nas cisternas chegam a 5 milhões. Né? Quando você pega o dado de saneamento, entre os negros, ó, a mesma coisa aqui. Ó. Brancos, quase 70 milhões, contra negros, 44 milhões em 2002. Olha só. Praticamente, não quer dizer que está suficiente. Por quê? Porque, no caso do saneamento básico, tem muito a ser feito ainda. Falta saneamento para o conjunto da população, brancos e negros nas periferias das cidades, sem acesso a esgoto, a escoamento sanitário, a fossa séptica e assim por diante. Mas no caso dos negros, são 38 milhões. No caso de escoamento sanitário e de fossa séptica, são 48 milhões de brasileiros que, do começo do seu governo, presidente Lula, até o final do governo da presidenta Dilma, passaram a ter acesso a escoamento sanitário. Dá para dizer que isso é só acesso, é inclusão pelo consumo? Não é, gente. Isso é mudança estrutural. É criança que deixou de morrer de diarreia, de motivo besta, como se diz no Nordeste. Bebia água contaminada, não tinha acesso a esgoto, certo? São 48 milhões, são 38 milhões de negros, 48 milhões de brasileiros. Significa, mais ou menos, dizer o seguinte: nós conseguimos levar escoamento sanitário e fossa séptica para uma Argentina inteira em 13 anos. Se nós conseguimos fazer isso,
nós temos como reduzir desigualdade de acesso à água. É o que eu falei, de acesso à educação, de acesso à água, de acesso a esgoto. Mas nós fizemos isso. Você vê os dados de energia elétrica, é um espetáculo. Por quê? Porque a energia elétrica, de fato, universalizou. Quem não tinha energia no Brasil passou a ter hoje. Agora, você tem só em áreas realmente remotas. São 36 milhões de brasileiros, dos quais 16 milhões com o Luz para Todos. Se a gente for olhar acesso à informação, se a gente for olhar acesso à geladeira, se a gente for olhar acesso à televisão, acesso a direitos, né? Porque a gente acha que direito é só acesso à educação. Não, a população também quer acesso a bens eletrodomésticos, acesso à comida. Então, nós estamos falando de um conjunto de transformações estruturais, importantes, fundamentais, que nos dizem isso. É possível, sim, alterar a desigualdade no Brasil. Para continuar garantindo que essas retas, duas curvas, se encontrem e que, portanto, os brasileiros mais pobres, os negros, os que vivem na periferia, os que estão na área rural, as crianças, possam ter acesso a esses direitos elementares, reduzir a desigualdade, nós precisamos, de fato, avançar num conjunto de reformas, que é isso que nós estamos discutindo. Falamos de reforma tributária. Concluindo, a miséria voltou ao Brasil, certo? E isso também não pode nos imobilizar, certo? Quem é miserável hoje conta com mais água, conta com mais esgoto. Agora, nós precisamos fazer esse debate de forma que essa população também compreenda o que ela ganhou nesse período, certo? E hoje o risco que nós temos é um risco de desorganização do conjunto das políticas públicas. Por quê? Desorganização. Pegar um único elemento, por exemplo, que impacta a renda da população. Acabaram com farmácia popular. Certo? A população antes tinha renda e tinha remédio de graça. Então, destruindo o conjunto, o impacto que isso tem na renda da população mais pobre é gigantesco. Portanto, discutir desigualdade e políticas sociais é fundamental. Não dá para discutir somente riqueza quando a gente fala de desigualdade, mas temos que começar a discutir por lá também. Temos que discutir o conjunto dessas agendas. E é importante, só para fechar, Mercadante, que a gente consiga ganhar um debate na sociedade, porque o combate à desigualdade não é só bom para o pobre, não é só uma questão de justiça social, não é só uma questão de acesso a direito, a dignidade. É também importante, por quê? Porque a desigualdade é um obstáculo ao desenvolvimento econômico. E, portanto, é importante que o conjunto da sociedade, inclusive dos empresários, daqueles que têm dinheiro, consiga entender que, desigual como nós estamos, nós não vamos avançar. Muito obrigado. Queria agradecer a Tereza, que mostra que nós temos também aí todo um campo de discussão, que esses 13 anos não foi só estabilidade, crescimento, democracia, soberania, foi o período de maior distribuição de renda e inclusão social da história documentada do país. E nós podemos aprofundar isso em outras áreas, por exemplo, na saúde, na habitação popular, na educação tem muito mais coisa para a gente trabalhar, mas acho que foi muito importante esse recorte da Tereza para mostrar a importância que é um projeto histórico de um governo popular para enfrentar o tema da desigualdade. Eu queria, antes de passar para o presidente Lula, nós temos um compromisso aí de tempo com os nossos parceiros. Queria pedir uma breve intervenção de 3 minutos da presidenta Gleice para fazer a sua saudação, a sua intervenção. E depois queria passar também ao Fernando Haddad para fazer uma intervenção, e aí a gente conclui com o presidente Lula. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Paulão. Agradecer a Luísio, cumprimentar e parabenizar essa exposição. Acho que é muito importante esse debate. Aliás, é um debate que está sendo feito hoje pela direita, que quer se apropriar de um discurso social para se contrapor a Bolsonaro. Então, nós vamos ter a direita limpinha, cheirosa, falando de desigualdade. E eu acho que nós temos que fazer esse debate com profundidade, né? Porque, com certeza, a concepção deles de combate à desigualdade não é a nossa e nem o papel do Estado. Então, acho que é muito importante. O que a Tereza colocou é fundamental, e aí eu quero aproveitar para fazer uma propaganda. Nós lançamos, no 7º Congresso do PT, uma revista sobre o legado dos nossos governos. A revista esgotou, a gente vai fazer uma outra
edição, foi coordenada pela Tereza e pela Miriam Belchior, mas está no site do PT também. Então, esses dados, claro que não tão detalhados, mas grande parte dos dados sobre as áreas de políticas sociais, econômicas, tudo sobre o governo está lá. Eu acho que é muito legal que a gente pudesse pegar, e dentro desse debate sobre desigualdade, a gente ver o que nós, de fato, fizemos. Eu pedi para distribuir aí para vocês 2 materiais, um que é o nosso plano de emprego e renda emergencial. Quero aqui agradecer ao pessoal do NAPES, que está todo mundo aqui, nossos economistas, também o Aloísio, fala da reforma tributária, um material que nós estamos trabalhando aí com os setores e sindicatos. E outro é um discurso que eu acho histórico do presidente Lula, que foi na abertura do 7º Congresso do PT. Para que serve o PT? Para que o povo brasileiro precisa do PT? E é exatamente para isso. Se não for para fazer isso, não for para mudar a vida do povo, não tem razão de nós existirmos. Eu acho que o PT, nesses 13 anos, e eu quero repetir aqui o que a Tereza colocou, 13 em 500, 13 em 500, a proporção é essa, fez muito, muito pela inclusão do povo brasileiro. Por isso que o pessoal, às vezes, me critica, diz assim, vocês não querem fazer autocrítica? Não tem problema nenhum fazer autocrítica. Depois que a elite desse país fizer autocrítica pelos 500 anos de governo e de condução do Estado brasileiro, a gente faz a nossa também. Mas, com certeza, o Estado, nos nossos governos, cumpriu um papel. E, só para encerrar, eu também acho que o Estado é o realocador de riqueza, por isso ele é tão atacado pela direita. Você tem que ter o Estado mínimo, você tem que ter o Estado desestruturado, e hoje, no Brasil, os pobres não veem a classe dominante ou os ricos como aqueles que os exploram, mas sim o Estado brasileiro. Nós perdemos essa narrativa, e nós vamos ter que reconquistá-la, porque ele é o instrumento que a gente tem para poder fazer as mudanças. Então, parabéns, e que a gente tenha outros debates como esse. Excelente, presidenta, e combativa sempre, presidenta Gleisi. E agora eu queria passar ao Fernando Haddad, que teve um papel extraordinário nesse debate, aí, seus 47 milhões de votos, e expressar aqui a minha inteira solidariedade com uma condenação absolutamente inaceitável, inconsistente, ideologizada, descabida. Pelo menos hoje o Ministério Público pediu a sua absolvição. Espero que a Justiça o faça o mais rápido possível, porque entre tanto lawfare e tanta partidarização da Justiça, esse foi um dos casos mais grotescos que nós tivemos na história recente do país. Então, minha solidariedade total, acho que falo em nome de todos, força e vamos para a luta. Bom, eu vou fazer, tenho 3 minutos, vou fazer alguns comentários que eu acho que reforçam alguns pontos que merecem consideração. A primeira é o seguinte, a desigualdade no mundo está piorando. Eu acho que as medições atuais são mais rigorosas do que as que vinham sendo feitas ao longo dos tempos. Acho que o Piketty contribuiu. Não conheço esse estudo que o Eduardo mencionou do Chile, mas é fundamental a gente apurar que o 1% mais rico está se distanciando de uma forma dos outros 99%, que isso compromete, inclusive, a democracia no mundo. A interferência do dinheiro nos processos democráticos hoje é visível. Então, a gente tem que apurar e melhorar essas condições. Agora, eu queria reforçar, para que ninguém esqueça, o que a Tereza falou. A desigualdade piorou no mundo inteiro, vem piorando há 4 anos no Brasil, desde o golpe de 16, mas nos nossos governos, efetivamente, houve uma mudança. E o povo sabe disso. E quando a Tereza coloca a questão,